Olá pessoal, já se inscreve no canal, deixe seu like. No coração do Novo Testamento, encontramos os 4 evangelhos, cada um com um olhar único sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Dentre eles, o Evangelho de Marcos se destaca como uma obra de profunda importância histórica e teológica. Acredita-se que seja o primeiro evangelho escrito, lá pelos anos 60 depois de Cristo, e sua influência nos evangelhos que vieram depois é inegável. Entender Marcos é essencial para desvendar o desenvolvimento do cristianismo em seus primórdios. A escrita de Marcos é vívida, imediata, transportando o leitor para a Palestina do século I. Através de sua narrativa ágil, testemunhamos o ministério de Jesus se desenrolar, desde seus primeiros passos na Galileia, até sua crucificação e ressurreição em Jerusalém. O impacto de Marcos nos evangelhos posteriores é inegável. Mateus e Lucas, ao escreverem seus próprios relatos, incorporaram a estrutura básica e muitos dos eventos narrados por Marcos. A influência de Marcos fica clara na ordem dos eventos, nas semelhanças nos diálogos e até na escolha de palavras. Por exemplo, a história do batismo de Jesus, a cura do paralítico e a multiplicação dos pães e peixes são encontradas nos 3 evangelhos sinóticos, muitas vezes com detalhes quase idênticos. Essa dependência de Mateus e Lucas em relação a Marcos demonstra a importância deste evangelho na formação do cânone do Novo Testamento, mostrando como ele serviu de base para os outros. Apesar de Mateus e Lucas terem se baseado bastante em Marcos, eles não se limitaram a copiar seu predecessor. Ambos os evangelistas fizeram mudanças significativas no material original, adaptando-o aos seus próprios objetivos teológicos e às necessidades de seus públicos. Mateus, por exemplo, escreveu para um público judeu e queria mostrar como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Já Lucas escreveu para um público não judeu, os gentios, e se concentrou na mensagem universal do Evangelho, aquela que se estende a todos. As mudanças feitas por Mateus e Lucas mostram que os evangelhos não são simplesmente relatos históricos neutros, como um livro de história. Ao adaptar e expandir o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas moldaram a história de Jesus de maneiras que fizessem sentido para suas próprias comunidades. Uma das características mais intrigantes do Evangelho de Marcos é justamente o que ele não inclui. Ao contrário de Mateus e Lucas, Marcos omite certos elementos-chave que se tornaram parte importante da narrativa tradicional da vida de Jesus. Por exemplo, Marcos não inclui um relato do nascimento virginal de Jesus ou de sua genealogia, sua árvore genealógica. Além disso, Marcos não inclui o Sermão da Montanha, um conjunto de ensinamentos éticos e morais que é central no Evangelho de Mateus. Outras ausências notáveis em Marcos incluem a maioria das parábolas clássicas encontradas em Mateus e Lucas, como a parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo, histórias que ilustram os ensinamentos de Jesus. A falta desses elementos em Marcos levanta questões intrigantes sobre o desenvolvimento das primeiras tradições cristãs. É como se ele tivesse um outro ponto de vista. Apesar de Marcos não ser um evangelho político, no sentido moderno da palavra, ele retrata Jesus como alguém que desafia as estruturas de poder de seu tempo. Desde o início de seu ministério, Jesus entra em conflito com as autoridades religiosas e políticas, questionando sua autoridade e expondo a hipocrisia, a falsidade. Marcos destaca os confrontos de Jesus com os fariseus, os saduceus e os escribas, que o acusam de blasfemar, de ofender a Deus e de minar a lei judaica. Jesus, por sua vez, os acusa de serem hipócritas, de se preocuparem mais com as leis do que com a compaixão e a justiça. Mas a crítica de Jesus às autoridades não se limita à religião.
Ele também desafia o poder político de Roma, representado pelo governador romano Pôncio Pilatos. Ao retratar Jesus como alguém que desafia as estruturas de poder, Marcos oferece uma crítica implícita à situação da época, questionando a ordem estabelecida. Em contraste com os evangelhos de Mateus e Lucas, que são cheios de parábolas memoráveis, Marcos apresenta um número muito menor dessas histórias que Jesus usava para ilustrar seus ensinamentos. As poucas parábolas que Marcos inclui são geralmente curtas e diretas, sem a riqueza de detalhes e a profundidade teológica encontradas em outros evangelhos. É como se ele fosse direto ao ponto. Alguns estudiosos argumentam que Marcos pode ter tido acesso a uma tradição oral ou escrita diferente, que não incluía essas parábolas. Outros sugerem que a omissão de Marcos é proposital, refletindo sua ênfase na ação e no drama, e não no ensino através de alegorias. Também é possível que a escassez de parábolas em Marcos esteja relacionada ao público que ele queria alcançar. Seja qual for a razão, a falta de parábolas extensas em Marcos contribui para o caráter único e enigmático deste evangelho. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos canônicos, com apenas 16 capítulos. Sua brevidade, no entanto, não significa que ele seja simples. Marcos é um evangelho rico em simbolismo e mistério, desafiando o leitor a ir além da superfície da narrativa e descobrir as camadas mais profundas de significado. É como aquelas histórias que te fazem pensar muito depois que você termina de ler. Por exemplo, Marcos termina abruptamente com a descoberta do túmulo vazio, sem descrever a aparição de Jesus aos seus seguidores. Esse final deixa o leitor com um senso de suspense e admiração, convidando-o a contemplar o significado da ressurreição. A brevidade de Marcos também se reflete em sua descrição dos milagres de Jesus, o que aumenta o impacto, enfatizando o poder e a autoridade de Jesus. Apesar de não haver um consenso absoluto sobre a data exata da escrita do Evangelho de Marcos, a maioria dos estudiosos acredita que ele foi escrito entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Este período foi marcado por muita agitação política e social no Império Romano, principalmente na Judéia. A Primeira Guerra Judaico-Romana, que ocorreu entre 66 e 73 d.C., lançou uma sombra sobre a Igreja primitiva. A ênfase de Marcos na ação, no conflito e no sofrimento de Jesus pode ser entendida no contexto dessa crise. Compreender o contexto histórico em que Marcos foi escrito, em um tempo de guerra e conflitos, é essencial para interpretar sua mensagem e significado. O Evangelho de Marcos, apesar de ser o mais curto e talvez o menos conhecido dos 4 evangelhos, teve um impacto profundo e duradouro no cristianismo. Como o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos estabeleceu o padrão para a narrativa da vida e dos ensinamentos de Jesus, influenciando incontáveis gerações de cristãos. O estilo vívido e dinâmico de Marcos, sua ênfase na ação, no conflito e sua mensagem de discipulado radical, de seguir Jesus de forma intensa, continuam a inspirar os leitores até hoje. Mas a influência de Marcos vai além da tradição cristã. Ele também moldou a arte, a literatura e a cultura ocidental de maneiras profundas. O Evangelho de Marcos é um tesouro inestimável da literatura cristã primitiva, abrindo uma janela única para a vida e os ensinamentos de Jesus.